Olá pessoal, tudo bem? Você que vai fazer vestibular, você que está pensando em faltar ao trabalho para fazer a prova, vamos então conversar um pouco sobre isso. Se eu posso faltar ou não ao trabalho para fazer a prova de vestibular, tá certo? Então se tem essa dúvida, me acompanhe aí gentilmente, tá certo? Vamos lá amigos, ó. Seguinte, né, então nós já sabemos não, já adianto para vocês que é possível sim você faltar ao trabalho sem ter o desconto salarial. Esse desconto, essa falta justificada só pode ocorrer em certas ocasiões, quando a lei autorizar. Então, quando a lei autorizar, eu posso faltar ao trabalho, né, para ter certas coisas, para realizar certos atos. Por exemplo, lá, casamento, né, adoção, nascimento do filho, né? São tudo exemplos de quando eu posso faltar ao trabalho. E o vestibular é um dos casos dessa lei, né? Um dos casos que você pode faltar. Então, eu já adianto aqui de plano. Sim, você pode faltar ao trabalho para ir fazer a prova do vestibular, tá certo? Mas vamos ver aqui os detalhes, né, sobre esse ponto. Primeiramente aqui, ó, direitos sociais, né? Tá ali, ó, artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e a infância, assistência dos desamparados e na forma desta consolidação. Então, ou seja, o próprio texto constitucional, que é a norma constitucional, já fala que a educação é um direito social, como o trabalho também é um direito social do empregado, né? Então, como se fosse um direito fundamental, a grosso modo, né? E vendo isso, o legislador da CLT, o nosso legislador, ao proclamar a CLT, estipulou um artigo para isso, que é o próximo artigo aqui, ó, artigo 473, autorizando a falta para ir no vestibular. Está ali, ó, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, quando, inciso 7º, nos dias em que tiver comprovadamente realizado provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Então vamos lá. Quando eu faço o vestibular, eu posso sim faltar ao trabalho. Eu repito isso. Quando o empregado for fazer vestibular, ele pode sim faltar ao trabalho. O vestibular pode ser em pública, pode ser em particular, pode ser o que for. Ele pode sim faltar ao trabalho e não será descontado do seu salário, né? Então, muitas vezes o vestibular é numa segunda-feira, numa terça-feira, sem prejuízo algum do salário. Ele vai faltar, ele bate o ponto de saída, faz a prova, pega o busão, faz a prova, né, e depois volta para o trabalho e não tem desconto nenhum. Ah, professor, o empregador tem que arcar com isso, que coisa horrível, pesada, tal, não sei o quê. Olha, não importa o que você acha, né? Você pode até discordar desse artigo, mas a CLT fala que é possível sim faltar. O empregador vai ter que arcar com esse ônus, tá certo? Pois bem, mas talvez surjam algumas dúvidas. Dúvidas da seguinte forma, né? A primeira dúvida que pode surgir aí, você que está aí sentadinho agora. Professor, em quantos e quais vestibulares eu posso me inscrever? Veja, não tem aqui um prazo pré-estabelecido de quantos, nem tão poucos quais vestibulares, né? Destaca-se que tem que ser vestibular. Então, professor, se for, por exemplo, um estudante de medicina, o que for, ele pode vir a faltar várias vezes no ano? Pode, pode. Então não tem uma quantidade mínima, não é assim, 2 vestibulares por ano. Aqui não tem. Ele pode faltar quantos vestibulares ele assim o quiser fazer. Pode ser 2, 3, 4, 5, 10, 20 no ano, ele vai faltar todas as vezes, sem prejuízo do trabalho, né? Quantos e quais, né? Quais vestibulares? Então, o vestibular pode ser vestibular público ou particular. Ambos os vestibulares estão ok, eu posso faltar no trabalho, tá certo? Então, é possível sim faltar tranquilamente. Beleza. Adiante, outra pergunta, acompanha comigo ali, por favor, ó. Como comprovar a realização da prova, né? Da prova, né? Como eu comprovo isso? Bem fácil, né? Pego lá a data da prova, né? Quando vai ser a prova, o horário da prova e comunico para o RH. Simples assim. Porque a empresa não tem RH. Comunica então para o empresário, comunica para o seu empregador. Chega o empregador e fala, empregador, tudo bem? Como é que você está? Com licença, está aqui, ó. O meu vestibular é amanhã, ou na semana que vem, ou mês que vem. Passei para a segunda fase, ou é a primeira fase. Estou aqui comunicando que eu vou faltar.
pronto, já é o suficiente, né? A própria inscrição no vestibular já é um documento oficial para a sua falta, né? Já aproveitando sobre isso também, o vestibular que tem primeira e segunda o vestibular que tem primeira e segunda fase, eu posso faltar a primeira e a segunda fase, né? Não é só assim, eu vou fazer vestibular para medicina, só posso faltar uma vez? Não, pode faltar uma vez e a segunda fase também eu posso faltar, tá certo? Então, fique tranquilo, pode fazer quantos vestibular você assim desejar, tá? Só o destaque tem que comprovar isso, né? Se não comprovar, tem que comprovar através da inscrição. A inscrição foi tal dia, tá aqui, eu comprovando a inscrição no vestibular. Beleza? Show! Além disso, a regra vale para serviços de servidores públicos, né? Também surge essa dúvida assim, professor, essa regra vale para o servidor público também? Vamos com calma. O servidor público, nós temos dois tipos de servidor público, a grosso modo. O servidor público da CLT e o servidor público comissionado, o servidor público com lei específica, com lei específica. O servidor público com lei específica vai ter uma lei específica regulamentando essa relação jurídica. Então, aplica-se a lei do servidor público. Então, por exemplo, é um policial federal. Eu vou aplicar a lei da Polícia Federal. Eu não aplico a CLT, eu aplico a lei. É um servidor público estadual, por exemplo. Eu aplico a lei do servidor público estadual. É ele que eu aplico. Entretanto, todavia, tem alguns servidores públicos que são contratados na modalidade da CLT, com as regras da CLT. Não tem uma lei específica, né? É a CLT que é aplicada a ele, né? No próprio edital do concurso já vinha estipulando essa regra. Neste caso, especificamente, o servidor público tem esses mesmos direitos aqui, né? Esses mesmos direitos aqui também, tá certo? Então, veja, se for por lei específica, tem que ver a lei específica qual que é, né? Se você é um estatutário, qual que é o estatuto que está sendo aplicado a você? O X, não é uma lei federal, uma lei estadual, você vai ter que olhar a lei. Cada um vai ter uma lei específica. Se for CLT, eu aplico daí, logicamente, a CLT neste caso. Tá certo? Muito bom, muito bom. Quase acabando aí, tá? Por fim ali, por fim não, quase por fim. A lei inclui outros tipos de provas, pergunta muito capciosa, né? A lei inclui outros tipos de provas, tá? Já adianto que não, tá? Regra geral, são apenas as provas de vestibular para ingresso em ensino superior. O artigo 403 é bem claro, né? Então, em regra geral, são provas de vestibular. Lógico, né? Nada impede de você conversar com o empregador, você que vai fazer, por exemplo, um concurso público, pedir para faltar ao trabalho. Nada impede. Mas, como regra geral, o empregador não está obrigado a te autorizar a faltar. Se for para fazer concurso público. Vestibular, ele é obrigado. Agora, concurso público, não, né? Então, outras provas, por exemplo, concurso público, uma prova do Senai, ou sei lá, o que for esse caso, não. Regra geral, só prova de vestibular, tá? Destaco também que é possível quando existir uma autorização em convenção coletiva, né? Algumas vezes a convenção coletiva da categoria que você trabalha, então, se eu sou um professor, vai ter a convenção coletiva dos professores do estado X, né? Talvez na sua convenção coletiva autorize tal possibilidade de provas, por exemplo, concurso, mas o contrário não, tá? Então, portanto, desta forma, né? Essa ausência só pode ser dada em decorrência do vestibular para ingresso em ensino superior. Ponto. Outro tipo de provas não tem, salvo se o empregador autorizar ou a convenção coletiva autorizar. Tá certo? Então tá bom. E por fim, não menos importante, o atestado médico é válido para o dia todo? Olha que pergunta capciosa, uma pergunta muito boa essa. Essa minha falta é para o dia todo? O que vocês acham aí, né? Eu posso faltar o dia todo ou só posso faltar no dia específico? Ou melhor, ou só posso faltar as horas do vestibular, né? Então vamos lá. Neste caso aqui, nós não temos um ponto claro sobre isso, mas entende-se neste caso que eu só posso faltar pelo tempo que for necessário, né? Então tá aqui, deixa eu pegar aqui o artigo, deixa eu voltar aqui o slide, deixa eu ver se vai deixar. Tá aqui, nos dias em que estiver comprovadamente realizada provas de exame vestibular para o ingresso em estabelecimento de ensino superior. Então aqui fala nos dias, não fala em horas, não fala nada disso. Eu compreendo e tem
algumas correntes sobre isso que falam que eu posso faltar o dia todo. Então, se o vestibular é de manhã e eu fiz a prova, como regra geral, eu posso faltar o dia todo na prova, tá certo? Né? O dia todo no trabalho. Né? Essa é a regra geral que existe. Tá? É lógico, o empregador vai ficar um pouco chateado com essa sua ausência integral, mas é possível. Né? Por exemplo, diferentemente de quem vai ao fórum, por exemplo, vai ser testemunha, né? Vai comparecer em juízo. Neste caso, é só pelo tempo que for necessário. O artigo fala isso, o tempo que for necessário. Então, lá, se eu for na audiência às 3 da tarde, eu faço a audiência e volto para cá. Entrei com uma ação de pensão alimentícia contra o meu pai. Vou na audiência, eu vou, depois eu volto. No vestibular, ao rigor da norma jurídica, eu posso faltar só no dia, o dia todo do trabalho, né? Nos dias em que estiverem comprovadamente realizando a prova vestibular. Tá? Então, é o dia todo. Se for primeira e segunda fase, a primeira e a segunda fase eu posso faltar. Tá certo? O dia todo. Tá bom? Vamos ver se tem alguma coisa que eu passo mais pra frente. Né? Tá aqui o dia todo, né? Então, fechamos por aqui. Então, vamos lá, jovens. Vamos para nossa revisãozinha aqui, ó. Nós conversamos hoje, deixa eu ver uma cantinha aqui, né? Nós conversamos hoje sobre a questão do vestibular. Então, se você vai fazer o vestibular, você pode faltar sim. Entende-se hoje, por corrente majoritária, que a sua ausência ocorre de forma integral, o dia todo, não só aquele horário que ficou no trabalho. Tá? Então, especificamente é para o vestibular. Concurso público não se aplica essa regra, é só para o vestibular. Tá certo, meus jovens? Então é isso. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau. Bons estudos!